Vamos dar início a mais uma aula do nosso canal, uma viagem na história mundial. Hoje nós vamos falar um pouco da Constituição Federal, que nós falamos na semana passada, a nossa Constituição Cidadã, promulgada em 5 de outubro de 88, e falarmos também um pouco de política. Mas antes eu vou agradecer, como é de praxe, a todos que têm entrado no canal, têm visualizado, têm passado algumas críticas, algumas dicas, alguns comentários. Peço que sugiram novos assuntos e está sendo muito enriquecedor. Eu gosto muito do que estou fazendo. Na verdade, a intenção é passar a história de um modo mais fácil, mais bonito, mais gostoso, menos português bem chulo, menos sacal. Mas vamos lá, vamos à nossa Constituição. Constituição Federal, 5 de outubro de 88. Ela vai fazer agora, no começo do mês de outubro, 30 anos. É a chamada Constituição Cidadã e Constituição da Vida, porque ela preza a vida. Então, muitos dos candidatos hoje têm falado em pena de morte, em prisão perpétua, até alguns loucos em fuzilamento. E isso é proibido, a nossa Constituição proíbe isso. É uma Constituição, conforme eu falei, voltada para a vida. Portanto, para que esses atos que são passados por essas pessoas possam ocorrer, nós temos que fazer outra Constituição. Não há emenda. É uma Constituição cidadã porque é uma Constituição que prega os direitos trabalhistas, é uma Constituição que prega a democracia. E os direitos trabalhistas eles são resguardados, como férias, 13º, e são direitos que podem ser emendados, tá? Eles podem sofrer emendas. Eles não são chamadas cláusulas pétreas. Lembra das cláusulas pétreas que eu falei semana passada? Aquelas cláusulas imutáveis, elas só podem ser alteradas por uma nova Constituição, não por emendas constitucionais. Entre elas, o voto obrigatório e secreto. O voto obrigatório, no Brasil, é de 18 a 70 anos. E não obrigatório, 16 a 17 anos e 11 meses, e acima de 70. Paulo, então eu tenho 18, eu tenho que votar? Tem sim. Eu tenho 70.1, 70 anos e 1 mês. Tem que votar? Não, não precisa. Mas pode votar. E se eu não votar, o que implica eu não votar? Por exemplo, se eu estiver num outro país ou então em outro município fora do meu colégio eleitoral, eu posso justificar. Eu posso ir, por exemplo, em outro país, eu posso ir no consulado ou na embaixada brasileira e justificar meu voto. Ou em outro município eu posso ir no TRE, alguma zona eleitoral, e justificar meu voto. Mas eu sou obrigado? Obrigado sim. Ah, mas eu não quero votar. Você pode não querer. Aí você vai pagar uma multa que hoje está em torno de 3 a 10 UFIs, no dia de hoje, em torno de R$ 3,51, chega mais ou menos a R$ 4,00 e pouco. Paulo, então eu posso não votar? Não. Você é obrigado a votar. Mas eu quero não votar. Aí você tem que pagar uma prestação pecuniária, que seria uma multa. Em quem eu voto, Paulo? Executivo e Legislativo. Do Judiciário não há voto, há concursos. E as pessoas elas têm caráter vitalício. Juízes no Brasil, desembargadores, tanto juízes também do Supremo Tribunal Federal, ou juízes trabalhistas e juízes togados, eles têm vitalidade, quer dizer, eles têm esse cargo até a sua morte. E ganham por eles, tá? Eu discordo disso, eu acho que deveríamos ser igual aos americanos, que os americanos elegem desde do procurador, ele elege o juiz, elege o juiz do Supremo americano, o Tribunal da Corte americana, e eles têm um período para legislar, para julgar, na verdade. Eles também legislam, mas para julgar. E após esse período vai haver uma nova eleição. Eu não concordo com essa maneira de ser vitalícia aqui no Brasil, mas principalmente porque o judiciário ele tem feito há anos coisas esdrúxulas, coisas que são feitas só para uma determinada parte da sociedade, e muitas das vezes eles julgam sempre a favor deles mesmos, Então virou uma panelinha, no português bem chulo, e eles têm ganho com isso. Se houvesse uma reformulação através de votos, creio eu que seria bem melhor. Mas votamos no Executivo e no Legislativo. No Executivo vamos votar em 2 frentes.
no governador e no presidente. Governadores dos estados, dos 26 estados e do Distrito Federal. E o presidente é o chefe do executivo, é o chefe da União, e ele corresponde ao poder máximo do executivo. No legislativo, vamos votar em deputados federais, deputados distritais e senadores. Distritais, no caso, somente Brasília, federais, as demais unidades da federação, e senadores, nós iremos votar em 2 senadores. No ano de 2014, nós votamos em um senador que tem um mandato de 8 anos. Senador, diferente dos deputados e do presidente, são mandatos de 8 anos para os senadores, e para os deputados federais e estaduais são 4 anos, mesma coisa ao presidente da República. O presidente da República ele pode ser reeleito em 2 mandatos consecutivos, mas ele não pode ser reeleito em 3 consecutivos, mas ele pode ser reeleito 3 não consecutivos. Os deputados federais e estaduais não têm limites, né? Só para ter uma ideia, tem deputados federais que têm 28 anos de parlamento, 32 anos de parlamento. E só para ter uma ideia, esses deputados federais, hoje nós temos 513 deputados federais, 81 senadores, 27 governadores, com o governador do Distrito Federal, né? E o nosso presidente da República. Só para ter uma ideia, 420 deputados federais, eles tentam a reeleição dos 513. Isso dá mais de 80%. Esses deputados, não sei se vocês têm essa ciência, né? Eles ganham em torno de R$33 mil, fora os demais auxílios. Por exemplo, há um auxílio de 90 mil para os seus cargos comissionados, e há também um auxílio de 100 mil para a compra de vestuário, ternos. E cada deputado federal no Brasil custa em torno de R$1 milhão ano. Se nós temos 513, uma matemática bem simples, dá 513 milhões de reais. Aí você pensa, será que o Estado está tão ruim assim, ou que nós pagamos de modo errado? Eu boto um ponto de interrogação, eu já sei a resposta, e muitos têm certeza que sabem a resposta. Mas isso aí a gente vai ter que mudar com um pouco. Mas estamos mudando. 81 senadores, esses senadores são em 3 em cada estado. Os deputados federais, eles representam a população, como os estaduais e os distritais também. E também os vereadores, aí na alçada menor, né, a alçada do município. Já os senadores representam os estados. Cada estado, cada unidade federativa tem 3 senadores. Nós votamos, repito, em 2014 elegemos 1. Agora nós vamos votar e eleger os outros 2. Tem 2 saindo, então tem 2 voltar. 2 vão ter que voltar, né? Então, quer dizer, ficará cada unidade federativa com 3 senadores. Governadores, presidente, e aí eu incluo o prefeito, que também no executivo. O prefeito na esfera menor, no município, governadores no estado e o presidente na União, no país, na nação. Eles têm a função de executar. Eles são executivos, executam as leis. O legislativo, eles criam as leis. E o judiciário, ele julga atos contrários ou a favor daquelas determinadas leis. Na verdade, esses poderes eles são independentes, mas eles se correlacionam. Há uma correlação em cada um, só que um respeita o outro. Quando não há o respeito, principalmente quando não há o respeito do executivo sobre os demais, ocorre o quê? A implantação de uma ditadura. Volto a repetir, eu não sou a favor de ditadura A, B ou C. Não sou a favor de uma ditadura de esquerda ou de direita. Para mim, tudo que cessa o direito de liberdade é muito ruim. O direito de eu falar o que penso. Isso aqui nós já falamos em relação às obrigatoriedades do voto, falando um pouco do que nós temos que fazer em 7 de outubro, desculpa. Teremos que eleger esses 5 caras. Só que, muitas das vezes, nós não sabemos como eleger. Temos 35 partidos. Nós temos partidos de esquerda, de direita, centro-direita, tem partidos que defendem os aposentados, partidos que defendem as mulheres, tem partidos que são a favor da reforma agrária, outros são contra, tem partidos que são a favor do empresariado, outros são contra, partido que é a favor dos trabalhadores, outros não. Então nós temos um aglomerado de partidos. Nós não temos, infelizmente no Brasil, modelos de ideologias. Nós temos, eu penso, tá? Isso é o meu pensar, é eu falando,
que nós temos partidos que são movidos por interesse. Muito ruim. Porque o que acontece com o brasileiro? Nós votamos em nomes e não em partidos. E aí nós criamos problemas que às vezes você fala, pô, isso é loucura. Às vezes nós temos um deputado federal que ele tem o lado de esquerda, quer dizer, ele pensa de modo como os esquerdistas. E você elege um presidente que pensa de outra forma, um lado mais voltado para a direita. E aí esse deputado federal que você elegeu, ele vai se opor ao seu presidente em muitas das coisas. Porque votamos em nomes e não em ideologias. Não vou recriminar a população, principalmente porque, na minha opinião, nós temos aglomerados e não partidos com ideologias fortes. E partidos, na verdade, eles não defendem o que eles pensam. Eles defendem o seu interesse, principalmente em busca do poder. Então, gente, o melhor dos mundos seria se nós votássemos em pessoas que pensassem de forma bem igual. Muitas das vezes a gente pensa assim, é bom votar no senador que pensa parecido com o presidente. É bom votar no deputado federal que pensa parecido com o presidente. Porque aí você vai ter linhas diretas que possam o quê? Construir um projeto. E na verdade, muitas das vezes nós colocamos, por votarmos em nomes, pessoas que se chocam. E os projetos, eles não são solidificados. Pelo contrário, eles são chocados e muitas das vezes nem construídos. Então seria o bom, mas aí é de consciência de cada um. Para fechar, eu fiz uma pequena enquete, num trabalho, sobre os candidatos a presidente da República. Foram 160 pessoas que eu fiz uma seguinte pergunta. Quem você votaria para presidente? E 26% desses 160 votaria no candidato A, 9% no candidato B e 7% no candidato C. Indecisos 49%, indecisos brancos e nulos. Candidato B e C, esquerda. Candidato A, direita. Não vou citar nomes, isso aí vocês tirem da sua consciência, até mesmo vocês sabem quem são essas pessoas. Mas eu cito o que eu vou tentar esmiuçar mais ou menos o que foi isso. Isso aqui mostra a bipolaridade que nós temos. Nós temos 26% que vota hoje na direita. E aqui você pega 16% que vota na esquerda. Só que 49% não sabem em quem vota. É lógico que tem os demais candidatos aqui. Se nós somarmos tudo, vai dar 75%, 84%, 91%. Ainda tem 9% de pessoas que estão votando e votariam em outros candidatos. Mas aqui você vê um país, entre aspas, dividido e principalmente um país indeciso. Eu tenho minha convicção política, eu tenho minha convicção religiosa, sei nas pessoas que eu creio que seriam as melhores, né? Penso na minha opinião, não vou expor a minha opinião aqui do que eu quero, se eu quero A ou B ou C, mas peço a vocês que no dia 7 de outubro tenha consciência, veja o que o seu candidato já fez, veja o que ele não fez, veja o plano de governo, analise e mostre a consciência de votar no melhor. Paulo, vota o melhor para mim? Não, é o melhor para o todo. Nosso país é um país muito rico, mas infelizmente, ao contrário, né, até uma dicotomia, é um país muito pobre. Temos uma das piores divisões de renda do mundo, 20% da população tem 80% da renda, e 80% não tem nada. Temos uma população, a segunda maior população negra do mundo, e os nossos negros, apenas 3% fazem parte de uma dita elite. Em cada 10 alunos que saem do segundo grau, 8 são negros. E, além disso, nós temos estados bem mais ricos e estados bem mais pobres. Existe uma divisão dentro desse país, uma divisão desigual. Por isso que eu penso, na hora de eleger, não eleja porque ele fez, porque ele vai fazer aquilo, porque ele veja se realmente pode. Eleja com o coração, com a razão.
porque precisamos mudar esse país. A nossa geração, as gerações de 35 anos para cima, ela tem que deixar legados. E o legado é a construção de um país melhor. Que possamos fazer, dia 7 de outubro, a partir do ano que vem, de 2019, dias melhores. Dias melhores que melhor segurança, melhor educação, melhor distribuição de renda, maior justiça social, menor desigualdade, não haver discriminação de religião, de sexo, discriminação de partidos políticos, e haver uma construção de uma nação. Desta forma, pensando desse jeito, daqui uns anos, daqui uns não sei quantos anos, talvez 50, 100 anos, nós não estaremos aqui, né? Mas as pessoas que estiverem no nosso lugar vão nos agradecer. Mais uma vez, obrigado por tudo. Tamo junto.